Boa noite a todos, bem-vindo à Corrente de Orações. Estamos aqui mais uma vez, né, unidos em orações, em corações, né? Nós somos os operários da paz, trabalhamos para o anjo Ismael, Pai João, para os nossos xamãs, para Jesus. E é um prazer estarmos aqui todas as noites, né? Eu, de vez em quando, a Jane e o Márcio, mas a Corrente de Orações está aqui todas as noites para juntar aos corações que estamos elevando a frequência do planeta Terra. E nessa noite eu trouxe uma poesia, né, chama-se Carta do Perdão, de Maria Dolores, né, psicografado pelo Chico Xavier. Eu vou ler o primeiro e o último estrofe, para não trazer muita coisa. Essa carta de perdão fala: alma boa, onde estiveres, tranquiliza quem te escuta. Seja na dor ou na luta, da prova que envolva alguém, construindo o entendimento, eis que a vida te deseja a palavra benfazeja, na garantia do bem. Aí no finalzinho ele fala: onde estiverdes, atende ao nosso claro programa, desculpa, trabalhe, em qualquer senda a transpor, onde a discórdia apareça, aí é que Deus te eleva, por luz que dissipe a treva, na bênção do eterno amor. Eu acho muito lindo isso, sabe? Porque é tão singela, é tão sutil isso de você. Às vezes a gente acha a palavra perdoar, né? Mas são pequenos gestos de gentileza para que a gente faça a diferença. Aqui no início ele fala assim: alma boa, onde estiverdes, tranquiliza quem te escuta. Então, estamos discutindo, se nós começamos a elevar a nossa voz, ou entrar numa frequência inferior, presta atenção quem é que vai estar te escutando. Nem, olha que você vê, eu achei tão bonito que ela não falou quem você está ferindo ou com quem você está argumentando. Tranquilize quem te escuta. Então, eu acho que isso é importantíssimo, né? Essa singeleza de nós entendermos esse é um pedido, né? Esse é tão sutil, é tão gentil, essa de tranquiliza quem te escuta. Então, talvez seja uma das nossas missões, aprender isso, tranquilizar quem nos escuta. Aí, na conversão disso, nós temos que falar com educação, falar com calma, respirar às vezes quando nós estamos numa situação que a gente acha que a gente não vai dar conta. Quando nós sentimos que que nós não estamos numa frequência tão boa, talvez nosso mentor ficou do lado um pouquinho, a gente está. Então, quer dizer, olha, tranquiliza quem escuta. É um conselho muito bom da Maria Dolores e do Chico Xavier para a gente. Então, nessa noite, que a gente possa, quando nós orarmos, quando nós pedirmos a Jesus, a Ismael, aos nossos mentores, que a gente possa pedir com amor, com carinho. E também quando nós falamos com qualquer amigo, irmão, parente nos nossos lares, que a gente possa ter essa ideia: tranquiliza quem te escuta. Boa noite e oremos com Jesus. Boa noite, muito bom, linda as poesias de Maria Dolores, são todas muito lindas, né? E isso é importante, tranquilizar quem nos ouve. A gente também gosta de ouvir coisas que nos tranquilizem. E eu trouxe aqui um trechinho de um texto de Emmanuel, que é Em Torno da Oração, que ele tranquiliza quando nós estamos passando por dificuldades. Olha só como Emmanuel nos esclarece. Eu vou ler só um trechinho, né, da psicografia de Chico Xavier, onde Emmanuel fala assim: sendo a Terra nossa escola multimilenária, cada aprendiz dentro dela recolhe a lição que lhe cabe. É por isso que vemos a cada passo dificuldades materiais que preservam a integridade do espírito, moléstias que funcionam por mazelas do corpo em favor da higiene da alma, inibições físicas
que asseguram a defesa do coração contra a descida ao despenhadeiro. Aprendamos a ver nos infortúnios de agora os elementos vivos que nos garantirão a felicidade depois. Todos recebemos hoje de acordo com as nossas obras de ontem. Assim sendo, mantenhamos a oração como escada de luz no intercâmbio com o plano superior à procura da inspiração divina. Então é isso, não é um problema que a gente tem, que é uma desgraça, que é uma coisa ruim. Às vezes a gente tem um impedimento, alguma coisa, para que a gente faça uma higiene na alma, né? Para que a gente tenha proteção em alguma coisa que a gente ia fazer, mas como a gente não tem recurso, então a gente permanece em momentos de dificuldade para evitar que a gente faça uma coisa errada. Então, assim, a espiritualidade é perfeita. A gente vem com as nossas dificuldades, as nossas mazelas, para que a gente não nos prejudique a nós mesmos, né? Então, isso aí a gente tem que ouvir essas coisas e repassar, porque Emmanuel, quando fala isso, ele nos tranquiliza, porque para isso é para garantir a felicidade depois. A gente, às vezes, acha que é uma desdita, mas é uma alegria. Quando a gente está com algum problema, o impedimento é o que garantirá a felicidade depois. Então, vamos ter essa fé, essa certeza que tudo que acontece conosco, com o mundo, tem uma providência, né? Tem um porquê. E esse porquê é sempre ao nosso benefício, mesmo que apareça como se fosse uma grande, né, um grande problema, né? Porque Deus é perfeito e nos ama incondicionalmente. Nós é que estamos nessa caminhada para nos amadurecer e extirpando dos nossos corações esses defeitos que nos atrapalham, né? Então é isso. Vamos ouvir as coisas que nos fazem bem e vamos também encarar as dificuldades como uma garantia para a felicidade futura. Sejam bem-vindos à corrente de orações para orarmos juntos, entrelaçarmos os corações nessas vibrações de confiança, de coragem, né, e de fé na providência divina e ficarmos assim sempre à disposição de servir e fazer o bem sem ver a quem. Sejam bem-vindos. Boa noite. Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Nós só gostaríamos aqui, antes de iniciar, recordar aqui, para a gente não perder essa oportunidade. Mário, qual é o nome do livro da Maria Dolores, né? Aqui, a poesia que eu li, Márcio, é Carta do Perdão. Carta do Perdão. Carta do Perdão, certo? E aí, o livro aqui, Márcio, é Francisco Cândido Xavier e Maria Dolores. Ah, tá. E foi na internet? É na internet que eu peguei esse livro e eu fiz um upload, porque eu gosto muito dela. Ótimo, ótimo. Poesias delas. Então, aí, na coletânea, às vezes, eu buscando trazer coisas que me inspiram, né? E eu acho muito singela, muito sutil, sim. como o Chico e ela fala de tudo isso que a Jane comentou de falar, e ela traz umas palavrinhas que realmente trocam o meu coração, igual hoje, na hora que eu estava aqui, a poesia me falou no coração assim, que tranquiliza quem te escuta, uma coisa diferente, né? Tão isso. A gente fala, perdoa alguém, tranquiliza quem te escuta. Ótimo, Mário. É só para como referência, né? Maria Dolores, Chico Carta Xavier. do Perdão, né? E Jane, o seu foi qual, Jane? Foi do... O livro Em Torno da Oração. Uhum. Não. O livro é A Luz da Oração. A Luz da Oração. Emmanuel, e o texto é Em Torno da Oração. Em Torno da Oração. Então, fica aí essas duas referências aí. E ambas caem dentro de uma resposta do Livro dos Espíritos, que é uma pergunta que indaga qual é a missão do Espiritismo. E a resposta é fantástica. A resposta é, entre outras coisas, que a função do Espiritismo é para iluminar as consciências. Então, ao contrário, às vezes, a gente é muito simples, a gente não consegue nem nos entender, quanto mais entender
um processo grandioso de um governo ou de uma direção em que o mundo está, a gente talvez, pelo menos da minha parte, tem muita coisa que eu vou julgar só pela meu ponto de vista, que é um ponto no universo, então é muito pequeno, mas essa função, usando as obras que que estão disponíveis para nós na doutrina dos espíritos, nessa função de iluminar a consciência. E aí, essa é a nossa responsabilidade. E quando a gente divulga o trabalho da Maria Dolores, divulgamos o trabalho de Emmanuel, a gente está trabalhando dando um pontinho a mais para iluminar a consciência. E aí a consciência iluminada, ela poderá melhor tomar a decisão para a sua própria vida. Então, é maravilhoso a gente estar num jardim de ensinamentos, de sabedoria, de reflexões profundas, e pelas orações, ainda envolvidos com os nossos mentores, com os mentores da corrente de orações. Então, que a gente possa aproveitar isso para rever, se puder, as poesias de Maria Dolores e a mensagem que Jane também trouxe para a gente hoje, porque realmente são bastante profundas. Que Deus nos abençoe e sejam todos bem-vindos. Então, vamos acalmar, né, os nossos corações, irradiarmos o melhor de nós. A gente já está aqui com as operárias da paz aqui, tem até, a Verinha fez um comentário aqui, as tribulações produzem fortaleza, palavras de Paulo de Tarso. A Maria Margarida falou aqui que tem um livro, Mário. É um livro, isso. Vai ver essa poesia. Depois a gente vai colocar todos os comentários. Então, agora, vamos juntar os nossos corações, todos aqui que estão nos acompanhando, que estão offline, que estão orando nesse momento, para irradiarmos para o nosso planeta azul, a nossa casa, onde nós temos a oportunidade de crescer. Vamos irradiar o melhor de nós, energias de paz, de amor, potencializado pelos benfeitores para distribuir para os lugares mais difíceis. Vamos nos unir, vamos irradiar. Prece para a paz na família. Divino Mestre Jesus, rogamos que fortaleças os laços familiares para que as relações sejam cercadas de amor e respeito. Que os pais demasiadamente rígidos sejam tocados no coração, conscientizando-se de que o rigor deve andar lado a lado com o amor. Nossos filhos são seres humanos, tão imperfeitos quanto nós, e devemos ter com eles a mesma paciência que gostaríamos que se tivesse conosco. João, bispo de Bordeaux, afirmou no capítulo 10, item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a indulgência atrai, acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Senhor, inspira os pais a serem indulgentes e amorosos com seus filhos. Que os pais licenciosos, por sua vez, tenham consciência da importância da educação e dos limites, uma vez que a total liberdade dos filhos ensejará a desarmonia nos seus corações, fazendo com que se tornem egoístas, exigentes e insaciáveis. Mestre amigo, educador dos educadores, harmoniza as relações entre pais e filhos, fazendo com que estes tenham o carinho e a disciplina na medida certa, ensejando um ambiente familiar de paz e harmonia. Que os casais se esforcem para sustentar uma relação de amor, respeito e carinho, fortalecendo os laços que os unem. Senhor, abençoa as uniões matrimoniais. Não permitas que sejam contaminadas pela indiferença,
pela desconfiança, pelos rancores e cobranças que por vezes acabam com a harmonia do lar. Que todos os núcleos familiares sejam pacificados, com equilíbrio, concórdia, serenidade e amor. Assim seja. Graças a Deus. Paz. Pai de misericórdia, o teu divino amor nos une na fraternidade e no roteiro da verdadeira vida. Nos harmoniza para a oração que nutre e emana da fonte inextinguível do teu amor, que transforma ódio em amor, orgulho e ambição em humildade, nos corações iludidos com o mundo. Nos ampare, Senhor, dessa desdita. Novos cristãos, agradecemos ao teu infinito amor, entoando hino de louvor. Não mais discórdias e desunião, e sim o perdão que enobrece, cuida e levanta os caídos, aliviando dor e sofrimento. Sem discórdia, a fé fortalece e um novo dia amanhece sereno e fraterno. Felizes com o necessário, confiantes e não mais oprimidos, brilha a luz que dissipa as trevas, enaltecendo a vida rumo à verdadeira paz e à eterna fonte viva de Jesus. Graças a Deus. Senhor, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, rogamos pela vossa compaixão para todas as aflições que passa a humanidade. Somos seus filhos em aprendizado constante, visando tão somente a nossa evolução. Piedade, Senhor, para todos os povos em conflitos, nações em guerras. Pedimos com muita confiança em vós a vossa paz. Que assim seja. Lição 76, livro Fonte Viva, Fermento Espiritual. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, primeira carta aos Coríntios, versículos 5 e 6. O fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve e toda vez que não fomos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam.
porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente, por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes, em segundo, gera hábitos, e depois governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Meimei, amor puro, meimei, teu perfume me inebria, tua voz é poesia, tua presença dulcifica corações empedernidos. Vou viver a trabalhar na obra de Jesus, servindo com alegria a luz da compaixão, para que no grande dia possa avistar tua luz. Perfume me inebria, tua voz é poesia, tua presença dulcifica corações empedernidos. Vou viver a trabalhar na obra de Jesus, servindo com alegria a luz da compaixão, para que no grande dia possa avistar tua luz. Suave como rosa, sublime como luz, vibrações luminosas, o peregrino se condiz. Suave como rosa, sublime como luz, vibrações luminosas, o peregrino se condiz. És o caminho que o progresso nos conduz. Meimei. Parece que o tempo passou tão rápido que você nem percebe que nós já ouvimos tanta poesia, tanta música, né? E aqui no finalzinho aqui, né, fala aqui, na música de Meimei, fala, vou vir a trabalhar, e depois fala de vibrações luminosas. Vou voltar um pouquinho na poesia inicial, né, que ela fala o seguinte, fita os céus de estrela a estrela, o universo brilha e avança,
com garbos de segurança, que não se sabe explicar. É Deus que nos lembra a vida. Paramos supremos, o dever que todos temos de servir e edificar. Foi todo essa conjuntura de hoje, né, que falou de tanta coisa bonita, falou de paz, né, da transformação, de transformar em amor, né, esse ódio que está no mundo por aí, é com amor que a gente vai quebrar essas barreiras, né, e falou também do fermento espiritual, do perdão, né, nossas atitudes e atos criam atitudes e atos, foi o que o Márcio falou no início, sabe, isso é muito importante também, né, para que nós possamos cultivar esses atos e essas atitudes que vão gerar expressões suaves, que vamos voltar aqui no início daqui, que fala que vamos construindo entendimento e que vai tranquilizar quem nos escuta. Ouvirmos essas orações, essas palavras de carinho, só enriquece a nossa alma. E pedimos a Jesus, né, e os nossos mentores que continuem nos inspirando, né? Parece que o tempo para quando você está na presença de Deus. Nós vivemos num momento divino, que é um momento verdadeiro, é um momento agora, não é o passado e nem o futuro, é simplesmente quando nós estamos na presença, quando nós sentimos envolvidos pelos nossos mentores, você nem percebe o tempo, parece que é no mesmo segundo que tudo acontece. Boa noite, obrigado a todos. É muito linda as suas palavras, mas sempre muito inspirada. Calma aí. Olha, meus irmãos, mas o mundo ele está cheio de espíritos bons, pessoas boas, honestas, caridosas, que irradiam energias de paz, de amor constantemente, através da bondade das atitudes dos seus corações, né? Unamos-nos a elas e engrossemos essas fileiras nos trilhos de Jesus com fé e coragem, porque aí a gente, juntando com toda essa energia de outros irmãos que estão nessa fileira se esforçando para melhorar, a gente vai contagiar, vai mudar essa atmosfera, vai elevar as vibrações, né? As pessoas que estão em guerra vão se cansar, vão desejar a paz do Cristo, a paz em casa, a paz nas suas cidades, nos seus países, e tudo vai se transformar. Vamos nos unir a quem está com Jesus, a quem está vibrando alto, esses espíritos maravilhosos que nos amparam e nos acompanham, Maria Dolores, Meimei, Ismael, né, Dr. Bezerra de Menezes, os xamãs, são muitos espíritos trabalhando para Jesus. Vamos firmes, vamos com coragem com eles, sem desanimar. Boa noite a todos, fiquem todos com Deus. Chegamos assim, meus irmãos, ao momento de darmos a pausa às nossas reflexões, lembrando sempre que nesse momento, muitas vezes a gente sente assim esse gostinho de quero mais, né? Como o Mário estava falando aí, a gente queria até ficar mais um pouco, e sem querer estender, a gente só gostaria de trazer um ponto aqui que nós lembramos agora, que nesses momentos difíceis ou desafiadores que encontramos em algumas áreas, né, em muitas áreas do nosso planeta, são nesses momentos que Jesus, também reconhecido como o médico das almas, né, o médico das nossas almas, e estando as nossas almas doentes nesses momentos de discordância, de desacordos em vários pontos do nosso planeta, são nesses momentos em que a espiritualidade amiga e benfeitora trabalha ainda mais. Eu me lembro, uma vez, umas enchentes lá em Minas Gerais, eu tive a oportunidade de falar com um daqueles que assistem aqui à Corrente de Orações, o nosso querido Pai João, e ele estava comentando na manifestação dele a luta que esses espíritos estavam com as chuvas, com as enchentes lá em Minas, ele dizendo que eles não paravam de trabalhar. E é assim, nesse momento de desafios, nós temos a certeza, sem medo de errar, que a equipe de Jesus, incluindo aqui a equipe da Corrente de Orações, é quando trabalhamos mais, é quando dedicamos e impedimos aquela
aquela ajuda, aquela luz na consciência, e aí a gente respeita o livre-arbítrio de cada um, mas a gente pede luz na consciência para que as decisões sejam as melhores, e da nossa parte a gente sabe que a gente tem que manter o nível positivo, como a Jane muito bem nos tem trazido aí. Então, é isso. Nós desejamos a todos uma ótima noite e que Deus nos abençoe. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, mas vamos deixar aqui um abraço aqui para Maria Carmina, Maria Lourenço, Maria Margarida, Marilia, Verinha, que não está conosco, que tem compromisso, né? Maria Lourenço e todos que estão nos acompanhando. Lembrando que nós estamos sexta e sábado e domingo no mesmo horário orando, só que o nosso combo, que a gente chama, é gravado, mas a gente está às 21 horas orando juntos, né? E porque oramos de segunda a segunda, nós fazemos essa conexão com a espiritualidade diariamente. Então, sejam sempre todos muito bem-vindos. Boa noite. E Jane, você falou uns nomes aí, eu estou observando aqui no Facebook, que também está conosco algumas vezes, a Del Soares, Mongelos, João Hudson e outros também, mas eu consegui pegar esses 3 aqui. Sejam bem-vindos, obrigado por estarem orando conosco. Sigamos juntos, boa noite. Boa noite.